E a gente recebe hoje aqui no Visita na Record o Rafael Nogueira, CEO da Pão de Belém. Ele vai falar de uma delícia que não pode faltar na mesa do paraense e que pode ser consumido em diferentes ocasiões. O pão de cada dia. Mas o serviço vai além, ao oferecer diferentes produtos para o cliente. É o que você vai conhecer a partir de agora. Muito bom dia, Rafael. Bem-vindo ao Visita na Record. Bom dia, Priscila. Bom dia, telespectadores. Obrigado mais uma vez pelo convite de participar aqui na Rede Record do Visita na Record. E agradecer mais uma vez o convite de vocês. Eu sei que o bate-papo vai ser daquele jeito que a gente gosta, né? Com água na boca, porque quem não gosta de um pãozinho, ainda mais se tratando da Pão de Belém, que a gente sabe que tem um produto diferenciado, mas a panificação na tua vida não é algo recente, né? Você trabalhava numa fábrica. Sim. Eu já vim de fábrica desde 2008, que eu trabalho nessa área de trigo, biscoito, macarrão, né? E em 2015 eu resolvi montar, né, dar o passo inicial para virar um empreendedor e montar uma padaria. Até então, uma padaria tradicional, tinha o café com leite, o pão com manteiga, tinha o mercadinho, né? Tinha bolo, biscoitos. Aquela rotina do padeiro mesmo, exatamente, né? Uma padaria tradicional. Em 2015. Quando virou para 2016, ali final de 2016, 2017, a gente percebeu que o mercado estava se caminhando para muitos food trucks, os hambúrgueres artesanais estavam começando a ficar em alta e a gente percebeu a necessidade do mercado de buscar produtos com maior qualidade e maior padronização. Criar um pão diferenciado mesmo para atender esse público. Exatamente, um pão próprio que fosse de uma empresa que se dedicasse exclusivamente a produzir esse tipo de produto. Então fala pra gente como é que são esses pães, né? Eu já vi que tem um da cor de açaí, outro da cor de jambu, de pupunha. Como é isso, Rafael? Nós temos hoje no cardápio, nosso catálogo, cerca de 17 pães específicos para hamburgueria. Por isso que é gourmet. Por isso que são gourmet. Eles não são só coloridos, eles também têm sabor. Então, por exemplo, o pão de açaí é o pão da cor roxa. Ele não é só roxo, ele efetivamente tem açaí na massa. A gente adiciona açaí grosso na hora de produzir o pão. Não pode ser o fino, tem que ser o grosso. Olha, gente, adorei. Jambu, a mesma coisa, o nosso pão verde. E o nosso outro regional é o nosso pão de pupunha com castanha. Que inclusive delícia. vai ser o pão que a gente vai estar disponibilizando para as hamburguerias durante a COP. Que bacana. Pós-Sírio ali, na verdade, já vai começar a entrar esse pão. Já é uma novidade, então? Já sim. Que bacana. Agora, hoje vocês têm clientes em 40 municípios do Pará. Quais foram os desafios para conseguir, né, ter esse atendimento e expandir esse negócio assim? Os interiores, na verdade, foi uma demanda que foi aparecendo conforme a gente foi caminhando ao longo desses 10 anos. E houve a necessidade principalmente do transporte. Pará é um estado muito grande, né? Por exemplo, para Santarém, a gente só consegue entregar pão através da balsa. Então, amanhã, na quarta-feira, é o dia que a gente embarca o pão para Santarém. Ele vai dentro da câmara fria e só chega lá no sábado. E esse pão pode ficar acondicionado quanto tempo? Temperatura ambiente 7 dias, refrigerado 15, congelado 30. Ou seja, você tem empreendedores que são teus clientes, mas a família quer se reunir num fim de semana, quer fazer uma hamburgada no quintal, na cozinha, também acha o produto na Pão de Belém para garantir aí a festa familiar. Aí a Pão de Belém ela já começou, pegando esse público, a ramificar a produção e não entregando só o pão. Para fazer isso que você falou, por exemplo, em casa, uma festa, uma comemoração, alguma coisa assim, um encontro de amigos, de familiares, a gente tem um produto que a gente chama de kit burger, que vai com o pão produzido por nós, a carne que nós mesmos fazemos a seleção, a gente mesmo moe, embala a vácuo, temos as nossas maioneses, produção própria, molhos, produção própria, geleia, produção própria, e vai batata frita e bacon. Então, o kit, na verdade, para fazer em casa, ele já vai completo. Pacote completo para facilitar a vida, principalmente de donas pão, de casa. Carne, batata frita, maionese, bacon, molho. Se precisar, vocês ainda mandam ali, né, o passo a passo de como fazer. Já vai o passo a passo. A gente faz a entrega desse produto, também delivery. Então, assim, é um produto que hoje a gente, além de ganhar mercado, dá uma visibilidade para a gente também muito grande. Agora, quais as estratégias que levaram a empresa a conquistar os reconhecimentos que vocês têm? Porque eu sei que tem premiação aí, né? Sim. Nós já ganhamos por 6 vezes consecutivas o prêmio de empreendedor de destaque, muito em função
dessa inovação que a gente sempre traz, né? Seja de produto ou de equipamentos que a gente, né, adquire ao longo dessa caminhada. Nós, por exemplo, ano passado tivemos um investimento na parte de produção, onde a gente conseguiu ter um ganho de produtividade de mais de 60% com a mesma equipe de mão de obra. Ou seja, eu quase consegui dobrar a minha produção com o mesmo quantitativo. Por conta do maquinário? Por conta de equipamentos novos que chegaram, né? Na área de panificação hoje, já existem equipamentos que praticamente eles fazem o pão sozinho. Você só precisa adicionar a massa no início do equipamento, que o pão já sai literalmente a bolinha já pronta para ir para a área de fermentação. Maravilha. E vocês também promovem, né, a distribuição desses equipamentos? Vocês fornecem os equipamentos? Sim, para quem está montando o seu delivery, a sua hamburgueria, né, está começando, a gente entrega de tudo. Desde equipamentos por exemplo, a bag do motoboy, se a pessoa quiser fazer o delivery, os descartáveis que ela precisa ali, o papel acoplado, aquele papelzinho que embrulha o hambúrguer, a sacola craft, ketchup, maionese, guardanapo individualizado. Dessa maneira vocês fomentam o mercado, né? Criando ali uma cadeia produtiva que um vai dependendo do outro e quando um está forte, a empresa também cresce. Exatamente. Nós aqui da Pão de Belém, a gente sempre idealizou a empresa como um apoio, como um suporte. Eu sei, por exemplo, que as hamburguerias, o ideal é cada uma ter o seu material personalizado. Só que se acontecer alguma falha no recebimento da matéria-prima, né, no estoque, no controle, a Pão de Belém está lá de apoio. Então, de repente acabou a minha sacola para embalar para o delivery. Ele não precisa fechar o negócio hoje porque ele não tem a sacola. Ele corre com a gente. A gente abre de domingo a domingo. Então, você ganhou 6 prêmios quando idealizou, imaginava que chegaria até onde você está agora? Era isso que você tinha planejado? Quando eu entrei no mercado de empreendedorismo, eu participei de um jantar do panificador, e onde estava sendo premiada uma panificadora. E eu olhava aquilo e falava, cara, que legal. Será que um dia eu vou ter esse reconhecimento assim perante... Eram mais de 1000 pessoas. Falei, será que um dia eu vou conseguir? E a gente conseguiu. Em 2022, a Pão de Belém foi eleita a melhor padaria do ano pelo Sindicato de Panificação. Né? Bacana, de Belém, do estado? Belém, olha que bacana. Belém. E eu recebi esse prêmio que eu tanto idealizei no passado. Isso serve de inspiração, né, para novos empreendedores, para quem está te vendo falar sobre tudo isso. E vocês também inovaram com um aplicativo próprio, né, Rafael? Como é isso? Em 2017, quando a gente começou, a gente não tem noção, na verdade, de como é que quais caminhos o nosso negócio vai tomar. E era tudo muito manual, que era o jeito que dava para ser feito. Só que continuava manual até esse ano, 2025. Olha. E não dava mais. Chegou uma hora que ficou insustentável. Muito cliente. Muito cliente, muito controle, muito trabalho manual. Então, a gente, em parceria com uma empresa em São Paulo, né, desenvolveu um aplicativo próprio, que ele gerencia tudo. Desde o pedido, emissão de boleto, nota fiscal, logística de entrega, horário de entrega. Então, quer fazer um pedido para vocês, vai direto no teu aplicativo? Vai direto no aplicativo. Pode já dizer qual ele é. Pão de Belém mesmo. Pode ser baixado tanto na Apple Store quanto no Google Play, não tem problema. Faz o cadastro, coloca o seu endereço, o seu nome, coloca se é retirada, se é entrega, faz o seu pedido que o produto vai chegar na sua casa. Que bacana. E você falou aqui da diversidade dos pães, né, que tem essa inspiração na nossa culinária, que também tem os molhos. Vocês fazem um estudo de mercado para entender, né, a cada produto que vão criar, qual é a necessidade do mercado para aquele produto? Eu digo sempre que o mercado puxa um pouco a inovação, né? Sempre tem algum cliente que tem uma visão assim e fala assim, eu quero fazer tal coisa. Vou te dar um exemplo. Há um tempo atrás apareceu cliente pedindo um pão em formato de gato. De gato? Ai, adorei isso, porque eu sou gateira. Tem esse pão? Tem. Não acredito. Tem esse pão, exatamente. Gente, eu já quero, Rafael. Tô encantada. Então, esse tipo de inovação, de produto, de sabores, o mercado puxa a gente, né? E eu adoro desafio. Então, quando a pessoa chega com um desafio desse, eu queria um produto específico, diferente, eu falo, cara, me diz mais ou menos o que tu quer que eu vou idealizar. Vou dar um jeito. Eu vou dar E nesse tipo de pensamento foi criado o pão de bacon, o pão de pimenta, o pão de calabresa. E aí vieram já os pães mais artesanais, que a gente chama de levain, né, que é o pão de fermentação natural,
que é o focaccia, o ciabatta, o pão italiano. Gente, tem muito mais do que eu imaginei, não é só o de pupunha, de açaí, não, tem muito, né? Hoje, no cardápio nosso fixo, são 17. 17, você falou isso no início. Tantos no formato redondo, quanto para baguete, para fazer hot dog. E o de gatinho, não vou esquecer disso. Exato, além do pão de forma, enfim. E ainda tem espaço para ser criado mais produtos. Por exemplo, a gente já tem o produto desenvolvido, só não está no nosso cardápio, que é o pão de beterraba, o pão de macaxeira, pão de laranja. Tem muito, nossa, tem muita coisa. E olha, vocês têm planos aí para uma futura unidade, né? Vocês estão abrindo mais uma. Hoje a Pão de Belém, ela é uma fábrica? A Pão de Belém, ela é uma fábrica. Fica ali na Alcindo Castela, entre Conselheiro e Mundurucus. Você pode chegar lá tem uma loja para poder receber o cliente. Pode fazer seu pedido, não precisa comprar em quantidade, você pode comprar 1, 2, 3 de cada, não tem problema. Então vende varejo e atacado. Exatamente. A nossa ideia é montar um centro de distribuição em Ananindeua, para que a gente possa, a partir dali, fazer entregas mais rápidas para Marituba, Mosqueiro, Castanhal, Santa Isabel, né? A ideia é entrar com esse projeto em 2026. E como é que o negócio de vocês está aliado à sustentabilidade, Rafael? Hoje a gente já tem a energia limpa desde 2021. Que é a energia solar? A energia solar. Nós já temos as placas. Hoje, 100% do que a gente consome de energia já é através de energia solar. Os nossos principais insumos, já tem empresas que vão fazer a coleta, né? Saca de ráfia, balde de margarina e o óleo, principalmente. Ou seja, os resíduos são já destinados aos locais. Exatamente. Bacana, aos locais específicos. Isso. Então, sempre teve essa preocupação. Sempre, desde o início. Até porque é uma norma, né, da prefeitura, é lei, então não tem como a gente fugir muito, né? Tem que trabalhar de maneira correta. Quais conselhos você daria a empreendedores locais que estão te vendo agora, que querem abrir um negócio no setor de panificação, seja gourmet para hamburgueria? Você dá essa assessoria, você dá essa orientação? O que eu sempre falo, assim, para abrir um negócio, principalmente, é você entender um pouco de onde você está querendo se inserir, entender um pouco do mercado, né? No nosso caso específico de hamburguerias, inclusive lá na loja eu faço uma consultoria, não custa nada, é 100% gratuita, basta agendar com a gente o horário. A gente fala de pão, fala de carne, fala de molho, de maionese e de precificação. Então, maravilha, Rafael Nogueira aqui da Pão de Belém, trazendo esses conceitos até de negócio, né, pra gente, além de todos esses produtos incríveis da Pão de Belém, né, que é uma fábrica de panificação de hambúrguer artesanal. Muito bem-vindo e muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez. A fábrica, né, a nossa loja está de portas abertas a todos. Como eu disse, a gente funciona de domingo a domingo, todos os feriados, exceto Natal e Réveillon. Então, é só ir lá com a gente, conhecer os produtos, pedir para degustar, para conhecer, provar. E sempre que vocês forem, né, fazer em casa um churrasco, uma comemoração e pensarem em hambúrguer, por favor, pensem na Pão de Belém. E a gente conversou com Rafael Nogueira, CEO da Pão de Belém, que falou sobre a produção de pães de qualidade e os serviços oferecidos para mais de 40 municípios do estado. Vamos para um breve intervalo, mas já eu volto para conversar com a médica endocrinologista Avani Martins Palmeira e os avanços dos tratamentos para combater a obesidade e o diabetes tipo 2. Eu espero por você. E a gente está de volta para conversar com a médica endocrinologista Avani Palmeira, que vai falar dos avanços no tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2, com destaque para medicações que ganharam a mídia nos últimos meses, aqueles utilizados para saciar a nossa fome. Então, muito bom dia, doutora Avani, seja bem-vinda ao Visita na Record. Olha, Priscila, é um prazer estar nessa emissora tão conceituada. É um prazer estar conversando com você, uma pessoa que eu admiro, uma mulher incrível. E um prazer maior ainda ter oportunidade de falar dessa doença tão estigmatizada, tão importante, tão abrangente no mundo inteiro. Pois é, porque muita gente ainda não enxerga a obesidade como doença. Então, nós chegamos, doutora Avani, no futuro, quando se trata de tratamentos contra a obesidade e contra o diabetes? Na verdade, a gente esperava por isso há muito tempo.
Tendo em vista que a obesidade sempre foi muito difícil de tratar, é uma doença crônica, recidivante, mas não tínhamos muitos artifícios medicamentosos para tratar. Hoje nós temos segurança, porque os estudos são muito robustos para tratar essa doença, o que nos torna confortável em abordar e indicar um tratamento medicamentoso para essa condição. Então, chegaram as canetas emagrecedoras, né? Já existiam algumas no mercado, mas os pacientes relatavam efeitos colaterais. Então, o que mudou com a nova, né, caneta que chegou com um novo produto? A gente tem um que foi liberado pela Anvisa, que é importado, mas tem um outro produto agora brasileiro. O que muda de um para o outro? Na verdade, as canetas elas ficaram populares com o nome emagrecedoras, mas elas vão muito além do emagrecer. Elas melhoram o diabetes, elas previnem e tratam doenças cardiovasculares e doenças renais. Então, elas são bem complexas, bem importantes nessa linha de tratamento. Os análogos, que são as canetas, elas são substâncias que imitam o nosso próprio hormônio da saciedade. A questão é que houve depois um estudo muito importante com pacientes não diabéticos, mas sim cursam com sobrepeso e obesidade. E então essa molécula semaglutida foi aprovada também para o tratamento do sobrepeso e obesidade. Depois os estudos evoluíram e ela já é aprovada para situações como insuficiência cardíaca e insuficiência renal. Então, ela tem uma abrangência muito importante para a gente. Agora, tem efeitos colaterais? Então, todas elas, dependendo de como for usada, podem ter efeitos colaterais. A semaglutida, que foi a que veio em segundo lugar, que é de uso subcutâneo semanal, ela tem menos colaterais que a liraglutida, que foi a primeira. A semaglutida, qual é o nome da... Ozempic, Ribelsus e Wegovy. Aí depois veio a tirzepatida com o nome Mounjaro. Ah, que é a sensação do momento. São os dois, ela ativa os dois receptores do nosso hormônio da saciedade, que são o GIP e o GLP-1. Então, ela tem uma dupla potência, mas surpreendentemente, e ela não tem uma dupla efeito colateral. Ela tem dupla potência benéfica, mas não tem tanto efeito colateral. É isso que os pacientes falam, né? Que quando utilizavam as outras canetas, sentiam muitos efeitos colaterais, constipação. E agora, com a Mounjaro, não sentem nada e parece que até mais disposição. Isso é real? É real e os estudos também mostram. Mas assim, eu sempre alerto que os colaterais, eles podem ser contornados, inclusive... os benefícios que a medicação traz são muito superiores a uma constipação intestinal, náuseas, e eles podem ser contornados com orientação. Mas e aí, chegou também agora a substância que é produzida no Brasil, né? A nova notícia do mercado para esse tipo de tratamento. Qual a diferença? Então, à medida que essas medicações elas são comercializadas, os órgãos de regulamentação, o FDA, ele dá patente para a empresa que investiu nessa molécula. Elas têm um certo tempo para comercializar sozinha. Logo depois, elas perdem a patente. E aí começam a vir os similares, os genéricos. Foi o que aconteceu com a liraglutida, o antigo Victoza e Saxenda, que agora já tem no Brasil com o nome Oliri e Lirux. Agora, é bem mais barato também, né, que o Mounjaro? Elas são injeções subcutâneas, diárias, elas são bem mais baratas e também tem muita importância, porque, como eu falei, são colaterais que são contornados perto da gravidade, do diabetes, obesidade e outras condições. A gente fica muito feliz com essa chegada. E tem alguém que não pode fazer esse tipo de tratamento? Tem alguma restrição? As restrições são poucas, mas, em primeiro lugar, pessoas que estão cursando com pancreatite, que é uma doença do pâncreas em que as enzimas estão aumentadas, então não pode. Uma outra condição é um câncer bem raro de tireoide. Câncer de tireoide não é tão raro, mas esse especificamente é muito raro, que é um câncer medular. Então, são muito restritas
as contraindicações, mas existem situações em que o paciente deve ser orientado. Por isso a importância de passar por um médico especializado no assunto, né? E por isso que a Anvisa também passou a cobrar a receita, que na verdade já era, né? Era vendido sob prescrição médica, agora é sobre retenção. Agora, há algum risco da pessoa fazer um tratamento que nem esse e adquirir algo preocupante, ter algum problema relacionado à pancreatite, insuficiência renal, pós-tratamento? Olha, Priscila, essa questão ela é bem relevante, porque o FDA alertou para essa situação. Mas eu acho muito pertinente essa pergunta para a gente esclarecer para a população que a molécula, a medicação, ela não gera pancreatite, muito menos insuficiência renal. Pelo contrário, ela é uma medicação benéfica para restaurar a função do pâncreas, de produção de insulina e também para preservar o rim. No entanto, algumas pessoas podem evoluir dose de maneira errada ou não ter uma alimentação muito boa e ter situações como muito vômito, náuseas, ter desidratação. E essa desidratação pode levar a uma insuficiência renal aguda. Enfim, com orientação você foge desse risco. Já a pancreatite, ela é uma situação que pode acontecer com qualquer processo de perda de peso. Isso porque quando se perde muito peso, ou com dieta, ou com cirurgia bariátrica, ou com medicação, você sobrecarrega o sistema biliar. E aí fica susceptível à formação de cálculos, doenças biliares, inclusive ter pancreatite. Inclusive, doutora, você tocou num ponto importante, né? Porque ainda existem muitos preconceitos para quem faz um tratamento para perder peso. Algumas pessoas já decidem fazer um tratamento mais drástico, que é se submeter a cirurgias. Então, com essas medicações, revoluciona também esse tipo de tratamento para que seja eficaz sem precisar, né, fazer algo mais invasivo? Essa pergunta, além de dizer que é importante, eu agradeço. Agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. A obesidade, ela é uma doença que acomete o mundo inteiro, inclusive países desenvolvidos. É uma doença que cresce de modo exponencial e ela tem uma característica de trazer com ela, arrastar outras condições muito graves, entre elas diabetes, hipertensão, doenças do fígado gorduroso, podendo chegar até cirrose e câncer e muitas outras. Então, tratar a obesidade é uma responsabilidade do paciente em procurar o tratamento, mas também do médico em oferecer de forma responsável esse tratamento. Você que tem obesidade ou você tem algum parente que está querendo fazer esse tratamento, incentive. Comece é responsável, já. Comece já, procure seu médico, veja as condições, que medicação você pode usar. A caminhada, atividade física e dieta é o primeiro passo. Mas tem outros, nem sempre mudança de estilo de vida consegue reverter um caso de diabetes. Mas ela é importante para a manutenção desse tratamento. Agora, doutora, voltando a falar do Mounjaro, né, do famoso Mounjaro, e aqui não é propaganda, é porque a gente precisa do conhecimento para entender como funciona. Os pacientes relatam uma perda de peso rápida, né, considerável a tudo que já fizeram antes, relatam bem-estar. Então, é uma medicação que é como se organizasse tudo por dentro ali do corpo e do funcionamento daquela pessoa, dos hormônios. Priscila, é mais ou menos isso. Porque quando você está cursando com obesidade, você está com uma espécie de inflamação no cansaço. Então você tem o corpo inflamado. Essa gordura ela está entranhada em tecidos como fígado, coração, músculo. Então, à medida que você trata, você não promove só a perda de peso. Como eu falei lá no início, você promove uma espécie de anti-inflamação. Então, esse bem-estar, os órgãos também, né? Vai além da saciedade, da perda de peso. A medicação realmente desinflama o tecido adiposo. Com isso, você tem menos chance de doenças no fígado, menos sobrecarga e inflamação nas articulações. O bem-estar, ele é notório. Então, pessoas que fazem uso de medicação psiquiátrica, por exemplo, podem se submeter a esse tipo de tratamento com essas substâncias, com essas canetas que chegam no mercado? Na verdade, quem tem
quem está cursando com obesidade e tem doenças psiquiátricas deve sim buscar um tratamento, e essas medicações não interferem com as doenças psiquiátricas, muito pelo contrário, o bem-estar vai até na questão psiquiátrica. Ou seja, vai promover uma mudança de vida, uma melhor qualidade de vida, e pode ser que a pessoa desmame ali daquele remédio que precisava por questões psicológicas e emocionais, é isso? Obesidade e depressão e doenças de transtorno, de vários espectros de doenças de transtorno de ansiedade, eles às vezes andam junto. Então, promover essa perda de peso, essa anti-inflamação, promove também uma melhora dos quadros psiquiátricos, mas lógico, ninguém está pedindo para você descontinuar o seu tratamento psiquiátrico. É coadjuvante. Agora, doutora, como você já adiantou aqui no início, né, que estamos vivendo sim o futuro do tratamento, então, para a obesidade, para combater o diabetes. E quem quer começar agora, qual o primeiro passo? Olha, Priscila, eu que já estou nessa jornada já há alguns anos de endocrinologista, eu tive muita dificuldade em abordar isso, porque a gente realmente tinha medicações, mas as medicações davam muito colaterais. Hoje não, as medicações elas promovem saúde. Os efeitos colaterais, como a gente andou conversando, podem ser contornados. Então, o que eu aconselho? Busque tratamento. Com o progredir da ciência, as medicações vão se tornando menos onerosas. É lógico, existe a questão financeira, mas a gente fica feliz com o avanço. O futuro realmente chegou e a gente caminha para uma melhora de condições de tratamento da obesidade. Sabemos que ainda não é a cura, porque a obesidade é uma condição, uma doença que ainda não tem cura, mas tem controle. Doutora Vani, uma maravilha lhe receber aqui no Visita na Record. Foi uma conversa realmente enriquecedora, muitas informações e muitas dúvidas que nós tiramos aqui. Eu acho que agora quem está em casa acompanhando vai estar preparado para encarar essa revolução, então, para esses tratamentos que são tão importantes, né? É uma satisfação muito grande e promover saúde, levar informação é sempre muito bom e a gente até parabeniza a iniciativa da Record em pautar esse assunto. Nós recebemos aqui a médica endocrinologista Vani Palmeira e a edição de hoje fica por aqui. Eu te desejo uma ótima semana e no próximo domingo, já sabe, a gente se encontra por aqui em mais um Visita na Record. Até lá, eu vou, mas eu volto.